Beber café é pecado? A conexão maconha. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o nosso bate-papo bem adventista sobre essa conversa de beber café. E lá nos escritos da profeta da Igreja Adventista do Sétimo Dia se diz que beber café é pecado. E nós estamos avaliando como entender isso, como aplicar isso da melhor forma possível, tudo bem? E nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto extremamente pesado, extremamente importante e que surge mais cedo ou mais tarde quando a gente conversa a respeito desse tema. Vou até tomar uma limonada aqui para me acalmar e ficar tranquilo para bater esse papo aqui, tá? Então vamos lá. Assim como a gente falou no vídeo anterior sobre álcool, o tema das drogas também é um tema muito sensível e a respeito do qual a gente não pode ser leviano, tudo bem? Existem muitas pessoas sofrendo muito em contexto de vício e recuperação e clínicas e tal, de maneira que esse é um assunto de saúde pública, de saúde social. Isso tem todo o fenômeno econômico por detrás do tráfico, que vai desde o aviãozinho no pé do morro até o grande político no Senado e que comanda as coisas e que faz negócios internacionais e que traz a cocaína da Colômbia, passa pelo Brasil, embarca no Porto de Santos para a Europa. Se diz, por exemplo, que 1 quilo de cocaína chega no Porto de Santos a $5.000 e é vendido na Europa a $50.000. Então é um lucro gigantesco, é uma coisa cabulosa, pesada. E a gente tem que tratar a respeito do tema, especialmente porque quando vai se falar assim que beber café é pecado, que não sei o quê, mas cedo ou mais tarde alguém diz assim, por que é pecado? Porque o café é uma droga e vicia. E tudo aquilo que é droga e vicia é pecado. Tudo bem? Ok. Vamos trabalhar um pouco essa questão. Um outro contexto interessante, que é bem comum quando a gente trata desse assunto, é assim, quando a gente começa a dizer assim, olha galera, essa ideia de que beber café é pecado não é uma coisa bíblica, não está na Bíblia, e aí o pessoal começa a dizer assim, mas também não está na Bíblia que não pode fumar maconha e beber, eu ia falar beber cocaína, né? E cheirar cocaína e sei lá o quê, e isso quer dizer que existem coisas que são sim claramente pecado, mas que não está escrito na Bíblia. Então, já que é claramente pecado que fumar maconha ou cheirar cocaína é pecado, então beber café pode estar no mesmo grupo desse mesmo tipo. Ok, algumas pessoas pensam dessa maneira, e inclusive elas conectam assim aquelas percepções do tipo, poxa, se as drogas são ilegais e tal, e o governo é instituído por Deus, então Deus concorda que drogas são erradas e são ruins. Então, também por esta via a gente pode justificar que usar drogas é pecado. E tal, e tal. E aí faz todo esse contexto para querer justificar a Ellen White de que beber café é pecado. Tudo bem? Legal, beleza. Assunto gigantesco e muito interessante. E a gente precisa começar a esmiuçar essa questão colocando uma ideia que é muito óbvia, muito lógica e que também já foi muito explorada na história do pensamento humano a respeito desse tema. Que basicamente tem que ver com a ideia de que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, ou às vezes é a forma de utilização daquela determinada substância, que se fosse usada de uma outra maneira, teria efeitos benéficos e não maléficos, tudo bem? E aí a gente tem que discutir não somente aí as drogas como maconha, cocaína, êxtase, LSD, heroína, metanfetaminas ou cogumelos e drogas em geral aí que, enfim, que existem, tudo bem? Que tem funções aí psicoativas e tiram as pessoas um pouco, né, do centro e fazem aí viagens psicodélicas e não sei o que, etc e tal. A gente vai ter que trabalhar não só com essas substâncias, mas também com todas as substâncias que compõem o universo dos remédios e das coisas em geral, que também podem ser substâncias bastante
tóxicas, bastante viciantes, também podem tirar a pessoa do ar, do sério, e tudo depende um pouco da dose e do contexto em que essas coisas são administradas, tá? Pensar em Zolpidem, pensar em Ritalina, pensar em um monte dessas substâncias que, mais cedo ou mais tarde, também viciam. Por exemplo, eu me lembro da história do baixista do Metallica, o Jason Newsted, né? Pelo menos o baixista anterior, antes do Robert Trujillo agora. E o Jason, ele diz assim que ele se tornou assim viciado em painkiller, né, que fala, é o analgésico. E diz que uma vez, antes de subir num show lá, se eu não me engano, ele tomou acho que 70 analgésicos. E ele tinha aquela coisa assim do ombro, né, do braço, de tocar palheta forte, música rápida e tal. E ele sentia muita dor. Então ele começou a tomar esses analgésicos e começou a abusar. E ele falou que nesse dia que ele tomou 70, ele subiu no palco assim, tremendo mesmo, assim, pra fazer o show, entendeu? Então você vê, uma coisa como um analgésico pode ser um vício, pode ser um problema, sei lá, se ele poderia ter morrido nessa ocasião, mas vai que dá um piripaque no coração, vai que dá um negócio e o cara morre de tomar um analgésico, entendeu? Mas e aí? É uma coisa assim óbvia que isso aí é pecado, mesmo que não tá na Bíblia, e coisas assim desse tipo? Como que isso funciona na prática? E essa é uma discussão interessante, porque quando a gente fala desse assunto, de que beber café não é claro na Bíblia, e aí, tipo, não é pecado, e as pessoas dizem, não, mas também não é claro na Bíblia que não pode usar drogas. A gente discute um pouco, assim, uma conexão que é muito complexa, na real, assim, que é a relação entre religião e drogas. E para você, pode ser que você não saiba, mas existem discussões amplíssimas a respeito desse fenômeno. Inclusive, as discussões mais legais sobre essa relação não tem tanto que ver com essa ideia assim, de que a religião é uma coisa moralista contra as drogas, e aí você, como religioso, não deve usar drogas. Esse, inclusive, é um fenômeno mais contemporâneo, assim, mais moderno. No mundo antigo, acho que não tinha muito essas sensibilidades, assim. Até porque também o próprio acesso, distribuição desses componentes químicos, assim, também não eram tão avançados quanto é hoje, né? Você usar uma droga lá, você tinha que tropeçar num cogumelo muito doido lá, comer ele, aí você tinha uma viagem. Mas não era assim, né, em larga escala, como é hoje, tudo hoje é maior, né? Pela questão aí de a gente ser quase 8 bilhões de pessoas no mundo e essas tretas todas. Mas a discussão mais legal assim, sobre esse assunto tem que ver com a ideia de que todas as visões de Deus e coisa do tipo na Bíblia é fruto de gente alucinada com droga. Perspectiva muito curiosa. Claro, no final das contas, por detrás dessa perspectiva, reside uma cosmovisão mais naturalista, vamos chamar assim, que tenta explicar os fenômenos que seriam sobrenaturais através de uma forma natural. Então, por exemplo, um xamã lá, não sei aonde, no meio do mato, faz o cachimbo da paz. Inclusive, quando eu morava no Mato Grosso, eu conheci um grupo de amigos que estudava, acho que agronomia na Federal do Mato Grosso e foi para uma tribo Xingu, lá não sei aonde, lá no Mato Grosso, para fazer um trabalho. E chegou no dia de ir embora, os índios se reuniram lá e ofereceram lá o tal do cachimbo da paz. E aí eles falaram assim, ó, quem quiser fumar com a gente aí o cachimbo da paz, fica à vontade, quem não quiser, fica à vontade também, não tem problema nenhum. E meia dúzia de brother foi lá e foram fumar o cachimbo da paz. Um deles me contou que fumou o cachimbo da paz. Ele falou assim, Ezequiel, eu fiquei 3 dias louco na floresta. Cara, não preciso falar mais muita coisa, né? Então, algumas pessoas pensam que, sei lá, os relatos bíblicos assim, né? Sei lá, a gente poderia, por exemplo, abrir a Bíblia aqui em Isaías capítulo 6, por exemplo. Que é um texto clássico, né? E aí o texto diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns sobre os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Muitas pessoas, na história do estudo bíblico, atribuem esse tipo de epifania, de revelação divina, de encontro com Deus, a alguma pessoa que tomou algum bagulho, ou por querer ou sem querer, e teve uma alucinação e saiu depois escrevendo, eu vi Deus. E a ideia por detrás dessa questão é que Deus não existe, que tudo isso é uma imaginação da mente humana, fruto aí do uso de drogas, né? Inclusive tem uma outra história interessante, o Lemmy Kilmister, que era o vocalista e baixista do Motorhead, uma banda famosa aí, inclusive ele já faleceu, ele dava muitas entrevistas, assim, ele era um cara muito louco, assim, ele tinha umas filosofias muito tortas, muito estranhas, ele era um alcoólatra, um drogado, ele nunca teve uma esposa, né, ele sempre ficava com as groupies, né, que chama, né, as fãs dele, então ele pegava a mulherada toda, ele tava sempre bebendo, e tem umas cenas clássicas, assim, dele em filme pornô, assim, não tipo ele transando com as mulheres, mas tipo, ele num boteco, assim, bebendo a cachaça, fumando um charuto, e aí, Leme, como é que você tá? Não, tudo bem aqui, aí muda a cena e tem as pessoas transando, assim, né? Várias coisas, assim, desse tipo. Mas o Leme, ele conta que ele respeitava muito a Deus. Aí a galera fala assim, mas como assim, Leme? Que conversa é essa, irmão? Aí ele falou assim, mano, eu tomei um ácido um dia, eu vi Deus e o cara é grande, hein? E eu peço desculpa por tratar as questões assim com certo bom humor, porque essas questões elas são curiosas, elas são complexas e elas estão no cerne da experiência da mente e da alma humana. E essa questão é uma questão bem complicada. O uso de drogas está associado, sim, a coisas absolutamente terríveis e tenebrosas, e eu não gostaria de suavizar essa realidade, tudo bem? Se inclusive você tem na sua família, ou você está envolvido pessoalmente com drogas, você tem problema, eu desejo que você se recupere, que você fique bem. Eu mesmo já faz aí quase 20 anos que não uso nenhum tipo de droga, e estou absolutamente liberto há praticamente 2 décadas, então é uma coisa assim que a gente sabe que Deus pode fazer, tudo bem? Mas existe um outro lado do mundo das drogas que ninguém gosta muito de falar a respeito, que tem que ver com o fato de que as drogas não são ruins. Pelo menos não imediatamente. E tem muita gente que tem muita experiência muito positiva. Igual assim, você beber. Se você não é um alcoólatra, você bebe, se diverte, tem uma noitada legal, é legal, não é ruim. Assim também as experiências com as drogas mais pesadas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, como existe esse fenômeno de que algumas pessoas se aprofundam nesse universo da droga e se viciam, estragam a vida e tudo mais, aí surge a discussão. Então aí nós não temos uma questão que é pecado e que a Bíblia nada fala a respeito. Então a gente também não pode dizer que existem pecados a respeito dos quais a Bíblia não fala. Beber café não poderia estar nessa categoria? E aí eu convido você ao estudo da Bíblia de um único texto, que é o último texto que nós vamos ler hoje, que é Gálatas capítulo 5. Então você abre aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, e nós vamos ler a partir do verso 19, onde Paulo fala, na minha perspectiva, o único texto bíblico que trata a respeito, talvez, né, trate a respeito de drogas. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, Gálatas 5 a partir do verso 19. Ora, as obras da carne são bem conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então esse texto é o texto bíblico que fala a respeito de drogas. Ezequiel, eu não entendi nada. Então, vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí na tela você está vendo o texto
texto grego de Gálatas capítulo 5, especialmente ali o verso 20, e sublinhado em vermelho, e dentro do círculo um termo azul, que é o termo pharmakeia. Tudo bem? Esse texto em Gálatas 5, verso 20, na versão que eu li, ele é traduzido como feitiçaria. E existe uma discussão muito interessante de que talvez esse texto ele trate do uso de drogas. E vamos tentar explicar a questão e o que isso tem a ver com feitiçaria também, inclusive, por que o termo é traduzido como feitiçaria. Bom, o termo pharmakeia, ele já evidentemente evoca nas pessoas de língua portuguesa a ideia dos fármacos, a ideia da farmácia, a ideia da drogaria, a ideia das drogas, tudo bem? E a percepção dos estudiosos é que esse texto ele pode evocar uma condenação bíblica ao uso de drogas que possivelmente na época de Paulo estavam conectados a rituais de feitiçaria. Era como se, por exemplo, vamos pensar assim, entre aspas, bruxas, pegando um caldeirão e jogando lá um monte de cogumelo alucinógeno, tipo como se fossem o Gargamel dos Smurfs. Inclusive, eu não sei se vocês sabem assim que os Smurfs é um desenho assim absolutamente focado na ideia do uso da droga. Porque assim, ó, o Gargamel, em tese, ele quer pegar os Smurfs para fazer um chá e matar os Smurfs. Essa é toda a treta do filme lá, do desenho dos Smurfs. E os Smurfs, eles são azuis. E a tese é que no cogumelo X lá, não sei das quantas, tem um composto químico ativo, que é o que dá a viagem, que se você isola ele, ele é azul. Então, o cara que inventou os Smurfs, provavelmente ele se inspirou nessa noção de que o Gargamel é um cara que tá querendo fazer um chá de cogumelo para tomar, é isso. Então toda aquela conversinha da Smurfette, do Papai Smurf, daqueles bichinhos azuizinhos maravilhosos, e o Gargamel querendo fazer um chá deles para tomar, é só uma metáfora para você tomar um chazão de cogumelo. Mas a ideia, então, por exemplo, pensa lá nessas bruxas fazendo esse feitiço, tudo bem? Sei lá, um feitiço para conquistar um marido lá para uma delas que está fazendo a feitiçaria. E aí pega esse chá, ou toma ou dá pro cara, e aí tenta seduzir o cara, entendeu? E aí com o uso daquela química ali, meio que enfeitiça o cara, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que um cara não gostasse da menina, e a menina vai fazer um feitiço para ele. Aí a menina vai lá, faz o feitiço com esse cogumelo alucinógeno e dá pro cara beber. A hora que o cara começa a sair de órbita, a menina vai pra cima, começa a fazer carinho no cara, começa a beijar, começa a transar com o cara. E o cara nunca tinha experimentado um chá de cogumelo antes na vida, o cara tem uma experiência assim, mano, meu Deus, que coisa maravilhosa, e fica com a menina, entendeu? É mais ou menos isso aqui que o pessoal tá dizendo, que é o termo pharmakeia, como uma obra da carne, essa coisa de você usar os compostos químicos ou para fazer um feitiço ou mesmo para o que a gente chama de uso recreativo das drogas, né? Que pode não ter que ver com feitiçaria, mas pode ter que ver com essa coisa de você queimar os seus neurônios, o seu cérebro, a sua vida, para você ficar tendo viagens alucinógenas por aí. Tudo bem? Então, isso revela para nós uma coisa interessante. Às vezes as pessoas elas acham que a Bíblia não fala nada a respeito de um assunto, mas elas falam isso sem estudar, sem se aprofundar. Porque nesse texto é possível que sim exista uma ideia de que usar drogas é errado. Mas como eu falei no começo, o problema é essa coisa de que às vezes a droga, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Existem, inclusive, uso terapêuticos de drogas, como alucinógenos, cogumelos, LSD. Existem uso de drogas parecidas com cocaína, como por exemplo é o caso da Ritalina, que é da mesma família, que você não vai cheirar uma carreira de Ritalina, mas você vai tomar um comprimidinho, vai melhorar a tua atenção. Inclusive, se você estudar a respeito de Ritalina, você vai ver que tem umas discussões bem pesadas a respeito disso. Que por um lado ela melhora a concentração, aquela coisa toda, mas ela é uma droga, ela é uma droga pesada da mesma família da cocaína. E aí existem essas discussões éticas, e aí, pode dar isso para adolescente
melhorar a concentração? Não. Vai ficar viciado? Não. É o mesmo efeito de cheirar cocaína? Não. Mesmo não sendo o mesmo efeito, é similar, vicia, isso vai trazer prejuízos no futuro da vida da pessoa. São discussões difíceis, tá? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Existe muita discussão, por exemplo, sobre o uso medicinal da cannabis, né, da maconha, e etc. e tal. Então, no final das contas, sim, aparentemente a Bíblia condena um certo uso de drogas. Também o bom senso não permite a gente concluir com isso, que não pode usar remédio nenhum e droga nenhuma em contexto nenhum. E eu tô falando aqui não é o uso recreativo de drogas no caso, tá? Mas, por exemplo, vamos dizer que você tem uma enxaqueca absurda e um dos tratamentos mais eficazes para isso seja lá baseado em THC da maconha. Pode usar, com certeza pode usar. Você não está fazendo uso recreativo, fumando maconha igual um retardado aí mental. Não, você está, de fato, usando um remédio que é um dos mais eficazes para alguns casos de enxaqueca, que no caso tem que ver com a maconha, tudo bem? E não tem problema nenhum, não tem problema ético nenhum envolvido nisso. Entretanto, obviamente, mais cedo ou mais tarde, acontece da mesma forma como a gente falou no último vídeo a respeito do álcool, tudo bem? E aí você, às vezes, até na busca de um remédio, pode depois sair de usar como remédio e usar como uma recreação, daqui a pouco você pode se afundar, e no final das contas só Jesus pode resolver o problema, não é isso? E aliás, falando em Jesus, no vídeo passado eu queria ter terminado com a noção de que Jesus bebia uns vinhos, né? Eu esqueci. A gente pode pegar essa noção e falar um pouco assim de Jesus em relação a drogas. Tem a ver com álcool também, né? O álcool também tem esse mesmo tipo de questão, né? Ele também é usado um pouco como remédio, por exemplo, no caso lá de 1 Timóteo, onde por causa de problemas de estômago ele tinha que beber um pouco de vinho, no caso pela instrução de Paulo, e essa coisa de que Jesus tomava o vinho, e aí alguém poderia pensar assim, então Jesus ficava bêbado? Jesus tinha uma viagem assim meio doida? Eu acho que não. Mas eu vou explicar para você por que não. Porque, na verdade, Jesus ele já vivia num estado mental alterado, assim, mesmo sem beber nada, tá? Mesmo sem usar droga nenhuma. A ideia de que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo é uma ideia cristã ortodoxa, bíblica, e às vezes a gente não para pensar no que isso implica na experiência mental de Jesus. Imagina assim, ó. Imagina que Jesus está aqui no Mar da Galileia, pescando uns peixinhos lá ao lado de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João num barquinho. Beleza. Enquanto os colegas de Jesus estão ali pensando no barco, no vento, sei lá no quê, na rede, no anzol, nos peixes, na pesca, Jesus, além de estar entretido com eles ali naquele local imediato, Jesus é Deus. E naquele mesmo instante, exato momento, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é Deus em forma de ser humano. E eu acho que isso é viver num estado de mente bastante alterado, assim, para os padrões da humanidade. Imagina assim, Jesus começar a olhar para o nada, assim, naquele barquinho, e o discípulo, ô Jesus, você está pensando no peixe? Aí ele, não, cara, é que em Alfa Centauro está acontecendo agora. Como é que um cara desse fica bêbado? Um cara que é Deus, ele já é a pessoa mais doida que tem. Eu digo isso não com desrespeito a Deus, tudo bem? Mais doido no sentido do onisciente, do que sabe tudo. Uma das questões interessantes do uso de drogas é você começar a tomar consciência de coisas que você não sabia antes. Que inclusive é dos benefícios terapêuticos do uso de drogas tem que ver com isso. Por exemplo, se você um dia tomou ou tomar uma droga alucinógena, e aqui eu não estou incentivando ninguém a tomar, só estou descrevendo a realidade, tudo bem? Mas se um dia você já tomou ou você tomar alguma droga alucinógena, por exemplo, vamos dizer que eu estivesse aqui gravando esse vídeo sob o efeito de LSD, por exemplo. Vocês não conseguem ver o meu contexto aí, vendo a tela, né? Mas aqui, ó, diante de mim está o meu computador, está aqui a minha bancada, minha caneta, minhas anotações, minha Bíblia, meu suco de limão, as luzes, tem a minha cama, tem o chroma key aqui atrás, tem ali um porta-retrato, tem aqui um monte de gravata, um monte de livro, violão, baixo, terno e um monte de gravata ali naquele canto. Beleza.
Se eu tivesse sob o efeito do LSD aqui agora, bom, primeiro que isso aqui tudo já ia estar girando, rodando, aquelas gravatas ali, elas estariam tipo virando cobras dentro do lugar onde elas estão. Eu vou pegar aqui pra vocês verem, rapidinho. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Aqui, ó, tinha esse pote cheio de gravata aqui, ó, por exemplo. Então, se eu estivesse usando LSD aqui, essas gravatas elas estariam virando cobras aladas e tal, e tudo pulsante, cor, som. Vamos pensar que alguém começasse a ouvir uma música muito bela aqui no meu vizinho, e aquela música começasse a entrar no meu ouvido, eu começaria a enxergar cores entrando pela janela. E é isso, entendeu? Aí você olha para aquilo e você diz assim, meu Deus do céu. Você vai começar a ver as vibrações, você vai começar a perceber os cheiros de uma outra forma, você vai começar a ver as cores, as luzes de uma outra forma. Por quê? Você está tomando consciência a partir do estado alterado do uso da substância, que altera a tua mente, a respeito da real natureza das coisas, que as coisas são mais fluídas, elas estão mais vivas do que a gente percebe sem o estado alterado das coisas. Então, quando Jesus andava sobre a terra, ele obviamente não era um drogado andando no mundo, mas ele era Deus em forma de ser humano, e ele tinha a percepção das coisas na absoluta essência. Tanto que, em vários contextos, Jesus falou, não, vocês estão pensando isso, por quê? Porque eles sabiam o que a pessoa estava pensando. Você imagina você olhar para a cara de uma pessoa e saber o que ela está pensando. E não é tipo assim, você chutar o que ela está pensando. Sei lá, se uma menina olha para você com um olhar de desejo, você já intui o que ela está pensando, né? Ela está pensando em sexo, ela está pensando em beijo, ela está pensando em carinho, ela está pensando em sedução. Beleza, legal. Mas você também não sabe exatamente o que ela está pensando. Jesus tinha a percepção plena e absoluta do que cada um pensava, sentia, fazia, além não só naquele contexto imediato onde eles estavam, mas em todos os cantos, em todos os lugares onde possa existir qualquer coisa. É, de fato, o onisciente dando um rolê no mundo, entendeu? Então não tinha como ficar bêbado, né? Porque já vivia nesse estado constantemente. Então é isso, entende? E por fim, eu queria discutir, muito brevemente, essa coisa de que as pessoas pensam que porque o governo proíbe as drogas é errado, ponto final, e é pecado, ponto final. Não é simples assim. Os governos humanos, eles têm autoridade para definir as coisas? Tem, mas nem sempre as decisões são justas, nem todas as compreensões dessas coisas são justas. Então, por detrás da criminalização de determinadas drogas, existe um controle social, uma justificação da cobrança de impostos, que muitas vezes só tem por objetivo demonstrar o poder do governo e não a justiça por detrás desses conceitos. Você realmente acha que é justo alguém ficar na cadeia uma semana porque fuma um baseado? Ou 1 ano, ou 10 anos, ou 50 anos, porque fuma maconha, ou porque cheira cocaína, ou porque isso e aquilo? E aqui a minha questão não é dizer que você deve fumar maconha, cheirar cocaína ou fazer outra coisa. Mas será que é isso mesmo? Tem que ser punido com cadeia? Será que o que tem que ser feito não é uma educação para que as pessoas simplesmente não usem as substâncias desse tipo de forma? Talvez a cocaína tenha uma função no mundo, mas o ideal não seja cheirar, seja fazer uma outra coisa, certo? Vamos pensar que pudesse descobrir um uso mais benéfico, né, que não envolvesse destruir a saúde do ser humano, entende? Mas, ok, aquilo faz mal. Ah, não, mas então se faz mal tem que ser proibido. Ok. Então se faz mal tem que ser proibido. O governo tem que proibir latinha de leite condensado? Aí vocês imaginem assim, o Ezequiel Gomes como um traficante, né? Aí tem uma latinha de leite condensado aqui, ó. Pega aí, pega uma latinha de leite condensado pra você. Aí em vez de você pagar 10 conto na latinha de leite condensado, você pagaria 50. Aí para fazer um brigadeiro, você tem que lidar com um traficante. Não, porque o brigadeiro faz mal e isso faz mal para você, porque causa diabetes e câncer e você vai morrer. Então agora só pode ter acesso a leite condensado se comprar do traficante. Resolve o problema? Ninguém vai deixar de comer brigadeiro por causa disso. Só vai ficar um pouco mais caro e o traficante vai se arriscar para vender a latinha. Porque onde tem oferta tem demanda tem oferta. Onde tem dinheiro para ser ganhado, alguém vai se arriscar para ganhar o dinheiro. Então, esse papo de que o governo proíbe e está certo, também não é assim. Governos humanos também erram porque são humanos, não são divinos, tudo bem? Então tem que tomar cuidado um pouco com esse tipo de argumentação, tá bom? Mas e aí, Ezequiel? O que tudo isso quer dizer? Então beber café é tão pecado quanto fumar maconha, cheirar cocaína, usar LSD, cogumelo, coisas do tipo, caso a gente possa ver essas coisas como pecado em função de vício e coisas ruins à saúde? Veja, não existe nenhuma clínica de reabilitação para bebedores de café.
como existe para pessoas que usam drogas mais pesadas. Então não se pode comparar o beber café com essas coisas mais pesadas, ainda que algum princípio possa estar mais ou menos na mesma linha. Mas é aquela velha questão. A cafeína pode ser uma droga, pode viciar, pode fazer mal em vários contextos, a gente já admitiu isso claramente nessa série, mas a cafeína também é usada como remédio. E nesse caso não tem problema nenhum usar esta, entre aspas, droga, desde que, obviamente, de forma limitada, de forma consciente, para o objetivo de beneficiar ou curar um problema, não simplesmente de se entreter com uma substância perigosa. Tudo bem? Então é isso e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.